Esta é a continuação da aula sobre tipos metodológicos de estudo, parte 2. Quais são os principais tipos de estudos e para que servem? Existem várias formas de classificar uma pesquisa, mas a maioria tem em comum o método aplicado para desenvolver essa pesquisa. Vejamos uma classificação geral considerando a modalidade, objetivos e a forma de abordagem. Quanto à modalidade, as pesquisas podem ser exploratórias, teóricas, aplicadas, de campo, experimentais ou bibliográficas. Veja um pequeno resumo de cada modalidade. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa analítica. Quanto às formas de abordagem, pode ser quantitativa ou qualitativa. E ainda, quanto ao nível e objeto de análise, pode ser no nível individual e subindividual, para questões de pesquisa biomédica, ou demográfico para condições de pesquisa epidemiológica. Na área da saúde, as pesquisas são comumente divididas em dois grupos: experimental em laboratório, in vitro, ou epidemiológica e demográfica. A experimental são estudos realizados com animais, realizado em laboratório, ou seja, em ambiente controlado, reduzindo o grau de subjetividade da aferição dos dados. Cuidado com a expectativa de obter o mesmo resultado para seres humanos, uma vez que se trata de experimentos realizados em outras espécies que não humana. Na pesquisa epidemiológica ou demográfica, o estudo que aborda e investiga a saúde da população e os fatores determinantes para o risco e agravos de doenças, assim como os eventos associados com a saúde. A pesquisa epidemiológica tem raiz na epidemiologia, que é a ciência que estuda a relação de causa e efeito ou saúde-doença. Quanto aos estudos epidemiológicos, eles podem ser classificados em observacionais ou experimentais. Ambos os estudos analisam se existem associações entre um determinado fator comparando grupos. Contudo, os estudos observacionais não existe a intervenção direta do pesquisador com a relação analisada. Já esta intervenção direta ocorre nos estudos experimentais. Quanto à distribuição da amostra em grupos, nos observacionais, os grupos são classificados no início do estudo. Nos experimentais, os grupos são estabelecidos por processos aleatórios. Temos aqui dois exemplos. Nos estudos observacionais, um estudo com alcoólatras, que não podem ser induzidos a tornarem-se alcoólatras para que seja feito o estudo. Então, é uma pesquisa onde incluímos um grupo de pessoas que já são alcoólatras, comparado com um grupo controle de não alcoólatras. Nos estudos experimentais, para comprovar a efetividade, por exemplo, de uma terapia, para um grupo é aplicada a intervenção. No exemplo aqui, a glucosamina, para aliviar a dor de osteoartrite nos joelhos. E para outro grupo, se ministra outra substância ou um placebo, para que seja feito a comparação entre os grupos. Vamos saber um pouco mais sobre os principais tipos de estudos epidemiológicos. Começamos com o relato de caso. O relato de caso é uma descrição detalhada de um ou alguns casos clínicos, geralmente um caso clínico raro ou uma nova intervenção. Possui alguns fatores positivos, como colaborar com o delineamento dos casos clínicos. Porém, atenção, pois os relatos de caso possuem limitações importantes que podem levar a conclusões equivocadas, uma vez que frequentemente avaliam acontecimentos passados e não possuem grupos de comparação. Os resultados são aplicados somente a um paciente ou a um grupo de participantes limitado. Veja o exemplo de um estudo de relato de caso ao final desse slide. Estudos de prevalência e incidência. Medem a frequência da ocorrência das doenças em determinado tempo e espaço.
Os de prevalência medem quantas pessoas estão doentes e os de incidência medem quantas pessoas ficaram doentes. Fatores positivos é que são estudos de fácil desenvolvimento e econômicos, muito úteis em saúde pública para avaliar e planejar programas de controle de doenças. Porém, atenção, pois eles não contribuem na identificação de doenças raras. Estudos ecológicos descrevem as diferenças entre a população em um determinado espaço e tempo ou em um mesmo tempo, comparando a ocorrência da doença entre grupos de pessoas. Fatores positivos. A unidade de estudo não é a pessoa, mas um grupo. Porém, atenção, pois ele é dependente de bons sistemas de informação que gerem dados estatísticos. Observem um exemplo. Estudos de caso e controle. São estudos de grupos semelhantes, selecionados a partir de uma população de risco que compara doentes versus não doentes, retrospectivamente, considerando a exposição e os fatores de risco a que a amostra de doentes está exposta, ou foi exposta. Os fatores positivos é que são úteis na identificação de risco e doenças raras ou novas e para exposição de fatores prognósticos de doenças com longo período de latência. Estudos de coortes são estudos longitudinais, prospectivos e observacionais, no qual um grupo de pessoas é acompanhada por um determinado tempo. Os desfechos são comparados a partir da exploração ou não de uma intervenção ou outro fator de interesse para análise posterior da incidência da doença. Tem como fator positivo o cálculo do risco relativo e estabelece a etiologia e fatores de risco, sendo apropriado para descobrir a incidência e a história natural de uma condição de saúde. Porém, são estudos muito demorados e costumam ser bastante custosos. Os ensaios clínicos randomizados, os participantes do estudo são distribuídos aleatoriamente para a aplicação de uma intervenção, por exemplo, um tratamento farmacológico, comparado a outra intervenção, por exemplo, um tratamento com placebo. Os grupos são acompanhados por um período de tempo e analisados por desfechos específicos, definidos no início do estudo. Os fatores positivos são que esses estudos são ideais para a avaliação de intervenções terapêuticas, porém podem custar bastante caro e serem demorados, por vezes impossíveis de se realizar por questões éticas, ou por serem casos raros ou por um período de tempo muito prolongado de acompanhamento. Aqui temos uma representação gráfica dos principais tipos de estudos epidemiológicos de acordo com o desenho aplicado. Temos um grupo de estudos observacionais e um grupo de estudo experimental, que são os que aplicam intervenção. Dos estudos observacionais, os relatos de caso, estudos de prevalência, os estudos de incidência ou os estudos ecológicos são considerados estudos descritivos que geram hipóteses. Ainda neste grupo, temos os estudos de coortes e o de caso-controle, que são estudos que avaliam risco e que são considerados analíticos, pois comprovam hipóteses. Dentro do grupo de estudos experimentais, temos os ensaios clínicos randomizados, que avaliam terapias e também são considerados analíticos por comprovar hipóteses. Ainda temos que saber que os estudos podem se dividir em primários e secundários. Os primários são pesquisas originais em que os dados são colhidos e as variáveis observadas e analisadas no estudo por um pesquisador. Estão relacionados a uma aplicação de intervenção, que são os estudos experimentais, ou uma observação, que são os estudos observacionais. Temos como exemplo os estudos que acabamos de descrever, que são os relatos de caso, estudos de prevalência, ensaios clínicos. Temos ainda os estudos secundários, que geralmente utilizam estudos que já existem para selecionar as melhores evidências. Buscam estabelecer conclusões a partir de estudos primários, com um resumo ou sistematização dos dados encontrados, que são comuns a estes estudos. Temos como exemplo revisão sistemática, revisão integrativa, as avaliações de tecnologia, guias de prática clínica.
Vamos falar um pouquinho desses tipos de revisões. Elas contam com pelo menos 3 tipos principais. A primeira é a revisão sistemática, que reúne de forma organizada os resultados dos estudos primários relacionados a uma intervenção específica, com a aplicação de um método explícito, reproduzível e sistematizado, e análise crítica e síntese dos estudos selecionados. A revisão sistemática é bastante conhecida. Elas são muito úteis para integrar os dados dos estudos realizados sobre determinada terapêutica ou intervenção e podendo aplicar resultados conflitantes ou coincidentes. Porém, atenção, não são tão simples de fazer como se pensa, pois demandam um método bastante explícito e que seja reproduzível, para evitar o viés. Uma questão que sempre ocorre: a meta-análise é um tipo de revisão ou é uma revisão sistemática? Não, a meta-análise ela é um método estatístico muito utilizado na revisão sistemática para integrar os resultados dos estudos que foram incluídos. É uma análise das análises, ou seja, é um estudo de revisão da literatura em que os resultados de vários estudos foram combinados e sintetizados através de processos estatísticos, para produzir uma estimativa, um índice, que caracteriza o efeito de uma determinada intervenção. O fator positivo da meta-análise é que ela combina a amostra de vários estudos e aumenta a amostra total, que melhora o poder estatístico de análise, assim como a precisão do que foi estimado como efeito do tratamento. É bastante confundida com revisão sistemática. As revisões não sistemáticas ou narrativas são o segundo exemplo deste tipo de estudo. É um resumo de estudos primários selecionados de forma não sistemática, uma vez que o método de pesquisa e de seleção dos estudos não é padronizado e nem explícito. São bastante fáceis, normalmente, de se realizar, porém os resultados podem apresentar viés e podem não resgatar toda a literatura produzida sobre um determinado tema. Um outro tipo de revisão são as revisões integrativas, que são alternativa para revisar e combinar estudos com diversas metodologias, mantendo o rigor metodológico das revisões sistemáticas. O fator positivo é a combinação de pesquisas com diferentes métodos, amplia as possibilidades de análise da literatura. E negativo é que é uma metodologia ainda não muito conhecida. Concluindo, para cada tipo de pergunta ou hipótese, existe um desenho de estudo mais apropriado para responder esta pergunta ou para verificar esta hipótese. Assim, mais do que uma classificação dos tipos de pesquisa, é fundamental que tanto o pesquisador, que é o produtor do conhecimento, quanto o usuário, que é o consumidor do conhecimento, conheça os principais tipos de estudos epidemiológicos, seus desenhos e suas principais características, para que hipóteses se aplicam ou que tipos de perguntas podem responder. Agora vamos à prática desta aula.